O Clube do Medo apresenta. A gente fala, por que existe noiva fantasma, por exemplo? Porque a sociedade convencionava que o propósito de vida de uma menina era se casar. Quando ela estava nos trilhos desse acontecimento e morria, seja lá por qual for a razão, pode ser por uma desilusão, abandono, não queria casar, tirou a própria vida, tem um monte de hipóteses. O que acontece? Assassinada pelo futuro marido, que tem casos assim também. Opa, ela volta nesse looping porque tá lá. Isso para quem acredita. Para quem não acredita, quer dizer, se incutiu no senso comum, que é o grande propulsor do imaginário popular, a partir desse trauma, essa história que é, na verdade, muitas vezes até um instrumento de você conseguir digerir essa tragédia. Você falou que tem 3 histórias na Consolação, mas é que o pessoal tá perguntando aqui que passeio, mas e vamos falar também quando, você sabe da história, quando estavam fazendo o metrô lá da Paulista, que passava por baixo do cemitério da Consolação, tinha histórias, né? Um monte de história, na verdade. E coisas estranhas que aconteciam. No cemitério da Consolação tem a lenda dos Matarazzo, né? Porque lá tem um... Vê se acha a foto do... Tem um mausoléu, né? O mausoléu dos Matarazzo, que é o maior da América do Sul, se eu não me engano. Para ser considerado mausoléu, não é um túmulo simples, são aquelas construções meio enormes. Tanto que a deles é linda, assim. Eu acho que é um dos únicos no Brasil que tem cripta, né? Porque no Brasil não tem muita cripta. O que é uma cripta? Que é o subterrâneo, né? Quando você desce, é maravilhoso. A gente tem, assim, pra entender um pouco, você tem o túmulo, que normalmente é pra uma pessoa. Túmulo, uma sepultura. Um buraco. Isso. Os jazigos, na verdade, que começam a ser... O mausoléu, na verdade, é uma estrutura escultórica. Tá. Então, é isso que você falou, uma capela, um grande monumento, que você tem pra baixo um jazigo. Então, o jazigo, na verdade, é um lugar que compõe várias gavetas pra você colocar mais gente. Então, uma sepultura... a família toda. A família toda, né? Uhum. Então, eu já fui em mausoléu, por exemplo, São Francisco Xavier, que tem 40 gavetas. O mausoléu, na verdade, da família Matarazzo era uma capela, né? É uma igreja... Dentro dele, né? Dentro dele. Se você olhar, você consegue ver, né? E é muito louco, porque o Matarazzo, então, quando a gente começa a acessar dados históricos da cidade, o Matarazzo, embora fosse o homem mais rico do Brasil e da Itália, 10º homem mais rico do mundo, ele não pertencia àquela estirpe da primeira camada da sociedade, né? Ele não tinha pedigree, era um italiano, imigrante, ferrado, que veio para cá e prosperou economicamente. Então, quando ele quer comprar um espaço, porque o cemitério sempre foi um lugar de convívio social também. Também, né? Muito. E você reproduzia o seu status, você reproduzia o seu status social nesse território. Então, o Matarazzo, ele queria um espaço no cemitério da Consolação e deixar ele comprar num lugar nada nobre. Ele tá lá no fundo. Lá no fundão, do né? cemitério. Sério? Então tá lá no fundão do cemitério. Esse mausoléu. Achou, Lene? Pô, quero ver. E aí o que acontece? Esse mausoléu, ele beneficia toda... Ele, por conta desse mausoléu, toda essa área é beneficiada. Tanto que o Campos Salles tá... Hoje o Campos Salles, que era o presidente da República, tá do lado dele. Ele mandou abrir uma passagem pra rua, acho que é Mato Grosso, ali atrás. Ele mandou abrir pra família dele. Pra família dele não precisar entrar pela entrada principal. Olha o tamanho. É isso aí. Cara... Em cima dele tem tipo uma mulher de véu. Essa porta é do tamanho de uma porta normal? Não, acho que é maior, né? Ela é enorme, essa porta aqui. Essa porta hoje ela tá chumbada lá, não abre, mas eles ministravam inclusive missas aí dentro aos domingos, por muitos anos. Luiz de Brezolara, que é o arquiteto, que é o cara que projetou, o escultor e o projetista desse lugar, que ele construiu por Ermelino Matarazzo, que tem um bairro em São Paulo chamado Ermelino Matarazzo, que era, na verdade, filho dele, era piloto de automóvel e morreu na Itália num acidente numa corrida. Então ele vem, não construiu para ele, ele constrói para o filho e se fixa nesse território, né, da forma mais ostentativa possível, e é lógico o local no cemitério da Consolação que mais chama atenção por causa disso. Esse estilo de mausoléu é o estilo de mausoléu que a gente vê no filme de terror mesmo, assim, que ele é antigo, ele tem imagens, né? Filme de terror, assim, não estigmatizando o mausoléu, porque ele é um templo. Escultura. Mas tem escultura, gárgulas. e ele é enorme, assim, você fica minúsculo, tem 25 metros de altura. Alguns têm vitrais também? Muitos têm vitrais. E lá dentro, como que é?
Eu nunca entrei. Mas, Cara, normalmente... mas antigamente falavam que tinha missa dentro dele, né? dele. No domingo. Normalmente o que tem? Tem uma mesa? Um altar, é igualzinho uma capela. Nessa porta aqui, quando você olha, você vê um altar, você já vê aquelas cadeirinhas que o pessoal senta na igreja e vê um altar. Na porta do lado, que eu já fiquei olhando assim, você vê as escadinhas, né? Que você desce pras criptas. Você desce pra... Exatamente. Que é o pessoal sepultado lá embaixo, né? O que é legal de falar sobre mausoléu, sobre capela? Não, dá pra morar. Dá pra morar? O cemitério Quarta Parada tinha uma população de moradores em situação de rua dentro dos que túmulos. moravam em jazigos, moravam em capelas. É. E por que tem capela em cemitério? Porque, assim, a realidade cemiterial, até da nossa do Brasil, ela é meio recente, assim, a gente pensando em perspectiva, né? A gente tem uma carta régia de Dom João VI que proíbe sepultamento dentro de igreja, porque antigamente... Era sepultado no altar, né? Você antigamente, quem era rico, normalmente católico, era sepultado dentro das igrejas, nas naves das igrejas, e quem fosse muito, muito rico, pagava para ficar mais perto do altar, porque eram locais de oração. Depois a gente até fala que tem uma razão para isso. Uhum. E aí o que acontece? É que tem essa carta régia de Dom João VI que proíbe, fundamentada na teoria, uma teoria higienista, sanitária, chamada teoria dos miasmas, que era mais ou menos o seguinte: o cheiro do morto era um agente contaminante. As pessoas acreditavam nisso. A gente sabe que não é, mas imagina o cheiro de uma igreja. Antigamente cheirava morto. Imagina. Era podre. Então, o pessoal falava que transmitia doença respiratória. Houve essa carta régia proibindo o sepultamento de igreja por questões sanitárias. E aí o que acontece? Todo mundo caga um quilo para Dom João VI. Dom Pedro I, ninguém obedece, Ninguém até liga. porque o que acontece? Liga. Você imagina, o sepultamento na igreja estava muito ligado à salvação. Então o cara tinha medo, falou, como assim? Você quer me tirar agora? Minha vez, não. Então, em 1828, tem um decreto do Dom Pedro I que sustenta essa decisão do pai, confere à municipalidade, ao poder burocrático, a competência de gerir a morte, porque a morte era um monopólio da Igreja Católica. Então tudo era da igreja e tudo tinha valor. Então você morria, você falava, cara, quero que vocês rezem por mim, deixava paga 1000 missas. Quero que façam uma celebração em tal dia. Você deixava pago, tudo era pago. Era tudo pago, né? Tudo pago. Então você tirar a morte da igreja teve uma consequência financeira. Deixar financeira. de ganhar dinheiro com esses mortinhos aí. Então o que acontece? Só para adiantar, então por que as pessoas, por que hoje tem, né, muita capela em cemitério, principalmente nos históricos? Porque o pessoal que era mais rico falou, bom, já que eu não posso ser sepultado dentro da igreja, eu vou fazer a minha igreja no cemitério. Os cemitérios não eram lugares de rico. No começo, quando eles começaram a ser utilizados, era só pobre que era enterrado em igreja. E em cemitério. Só pobre. O cemitério da Consolação, que a gente vê lindo e tal. A primeira mulher foi a dona... Mas se for pensar bem, cara, é uma perda de espaço, né, cara? Para poucas pessoas. Eu sou suspeito porque Você gosta? Sou apaixonado. Sério? Porque você vê uma região, de repente... aqui ainda tem o lá da Vila Madalena, né? Que ele é enorme também, né? Cara, imagina quanto vale aquilo lá. Mas esse é um lugar de memória. E isso também é importante. É isso que a gente tenta defender. Você sabe se desvaloriza o prédio que é de frente para o cemitério ou não? Acho que não. Nunca vai ter nada construído. É a melhor coisa do mundo. Você derruba o cemitério, que ali você vai fazer um prédio. Isso acabou. Verdade. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.